Convido os irmãos para ficar em pé e quem trouxe a sua Bíblia, abra-nas conosco no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 14, Lucas, capítulo de número 14, versículos 25, 26, 27 e o versículo 33. Glória a Deus. Lucas capítulo 14, verso 25, 26, 27 e o 33. Quantos encontraram, dê um sinal por bondade, dizendo glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ora, ia com ele uma grande multidão. Então, voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Somente até aqui, os irmãos podeis assentar por bondade e têm a plena liberdade de glorificar e exaltar o nome do eterno Deus. Levanta a mão e dá um glória a Deus, só quem veio para o culto e veio glorificar o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, ouvintes da santa e poderosa palavra de Deus, todos nós sabemos que Jesus iniciou o seu ministério público e terreno aos 30 anos do seu nascimento virginal, após ser batizado por João Batista no Rio Jordão, assim como está registrado em Mateus capítulo de número 3, versículo de número 17. Perceba que desde o início do ministério de Jesus até a sua morte, Jesus se fez acompanhado de duas classes. A primeira classe é chamada de discípulos e a segunda classe é chamada de multidão. Perceba que em Mateus capítulo de número 4, do verso 18 ao verso de número 22, é o registro dos primeiros discípulos que ora foram chamados por Jesus: Pedro, Tiago, João e André. Em Mateus capítulo de número 4, versículo de número 25, é o primeiro registro de uma multidão seguindo a Jesus. Daí por diante, nós sempre vamos encontrar estas duas classes andando com Jesus Cristo. A multidão, aonde chegava, ela assustava com o seu contingente de pessoas. Perceba que o movimento da multidão era tão grande que os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João resolveu dar ênfase e notoriedade a
o movimento da multidão nos evangelhos. Perceba que isso é tão verdade, que Mateus, no capítulo de número 5, versículo de número 1, no episódio das bem-aventuranças, lá estava a multidão. Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 14, Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar a multidão. Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 4, quando um homem paralítico, ele foi colocado por um telhado, ele só foi colocado por aquele telhado porque a porta e a janela estavam ocupados pela multidão. Perceba que no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46, diz-nos a Bíblia que o cego Bartimeu teve a sua visão restaurada diante de uma grande multidão. Em Lucas capítulo de número 5, versículo de número 1, Jesus mandou afastar o barco um pouco da beira da praia por causa da multidão. Perceba que em Lucas capítulo de número 7, versículo de número 11, lá na cidade de Naim, quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, ali havia duas grandes multidões, a multidão que seguia Jesus e a multidão que acompanhava o velório. Perceba também que em Lucas, capítulo de número 8, versículos de número 42 e 43, a mulher do fluxo de sangue, ela rompeu uma grande multidão para tocar na orla das vestes de Jesus. Perceba também em Lucas, capítulo de número 19 e versículo de número 3, que Zaqueu subiu em uma árvore para ver Jesus por causa da grande multidão. Em João, capítulo de número 11, versículo de número 42, Lázaro foi ressuscitado aos olhos de uma grande multidão. Esta multidão participava dos cultos domésticos em Cafarnaum. Esta multidão participava das cruzadas dos montes, dos cultos relâmpagos das praias da Galileia, dos cultos de ressurreição de mortos, dos cultos de prodígios e milagres. Porém, esta multidão não enganou de maneira nenhuma a Jesus Cristo de Nazaré. Jesus não se deixou ser levado pela multidão, mesmo com elogios que a multidão teceram acerca dele, dizendo: Hosanas ao filho de Davi, bendito que vem no nome do Senhor. Mesmo com elogios como um grande profeta se levantou dentre nós, mesmo com elogios dizendo: Jesus é bom, mesmo com elogios dizendo: ele prega com autoridade e não como os escribas. Porém, Jesus conhecia a rasa crença da multidão. Jesus conhecia
também a multidão que ele mostrou que a multidão só seguia ele por 3 objetivos. O primeiro objetivo está em João capítulo de número 6, versículo de número 2, quando Jesus diz que a multidão seguia ele pelos sinais que ele realizava. O segundo motivo que Jesus deixou claro que a multidão o seguia está em Lucas capítulo 19, versículo de número 6, quando, aleluia, Jesus disse que a multidão só seguia ele pelas curas que ele operava. O terceiro motivo que Jesus mostrou do porquê a multidão lhe seguia está no capítulo de número 6 de João e versículo de número 26, pois Jesus disse que a multidão só seguia ele pela comida que ele os dava. Perceba que a multidão só seguia Jesus ou por milagres, ou por sinais, ou então para encher a sua barriga. Jesus conhecia muito bem esta multidão que ora ovacionava a Jesus Cristo. Porém, Jesus vai mostrar que esta multidão só seguia ele pelo que ele proporcionava e não por aquilo que ele realmente era. Quando nós vamos observar a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que esta multidão que ora ovacionava Jesus foi a mesma multidão que chamou ele de enganador. Esta mesma multidão que dizia hosanas ao filho de Davi, bendito que vem no nome do Senhor, foi a mesma multidão que disse crucifica Jesus e solta Barrabás. Na verdade, nós vamos observar que Jesus, no capítulo de número 14 do Evangelho, que segundo escreveu Lucas, nos versículos 26, 27 e 33, Jesus vai mostrar 3 coisas na crença da multidão. Jesus vai mostrar, aleluia, que a multidão, quando ele vira para ela, que ele diz que aquele que quiser vir a ele, não aborrecer pai, mãe, esposa, esposo, irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, aleluia, não pode ser discípulo dele. Jesus estava falando de relacionamento, e quando Jesus estava falando de relacionamento, ele deixou bem claro que a multidão seguia ele, mas sem ter compromisso com ele. Jesus identificou na crença da multidão que lhe faltava compromisso. E deixa eu dizer, a coisa mais fácil que tem é ser um crente sem ter compromisso com Jesus. A coisa mais fácil que tem é ser um crente e colocar tudo em primeiro lugar e deixar Jesus por último. Só que nós vamos observar a segunda coisa que Jesus identifica na crença da multidão. É quando no versículo 27 ele vai dizer: e aquele que não tomar a sua cruz e vir após mim, também não pode ser meu discípulo. Jesus identificou que naquela crença faltava cruz. Outra coisa, é muito fácil, é ser crente sem carregar a cruz. Crente que não carrega a cruz, ele é um crente sem objetivo, ele é um crente sem propósito. Outra coisa que Jesus vai nos mostrar na crença da multidão é no versículo de número 33, que ele vai dizer: e aquele que não renunciar
tudo, também não pode ser meu discípulo. Perceba que é outra coisa muito fácil, é ser crente sem ter renúncia. Jesus mostrou que na crença da multidão não tinha de maneira nenhuma compromisso. Na crença da multidão não tinha cruz. Na crença da multidão também não tinha renúncia. É muito fácil ser crente no meio da multidão. Por quê, pastor? Porque ser crente do meio da multidão pode ser de qualquer jeito, pode fazer o que quer, o que bem entender. Não é à toa que hoje existe mais crente da multidão do que crente discípulo, porque crente da multidão é o crente que anda pelo caminho espaçoso, que entrou pela porta larga. Por que é mais fácil, pastor, ser crente do meio da multidão? É porque é mais fácil entrar pela porta larga e andar pelo caminho espaçoso. É mais fácil ser bode do que ser ovelha. É verdade, é mais fácil ser joio do que ser trigo. Mas eu vim aqui dizer nesta noite que Jesus não nos chamou para ser crente do meio da multidão. Ele nos chamou, foi para nós sermos discípulos. Louvado seja o nome do eterno Deus. Enquanto para ser discípulo, enquanto para ser da multidão pode ser de qualquer jeito, para ser discípulo a peneira é mais fina. Louvado seja Deus. Enquanto para ser discípulo não é de qualquer jeito, para ser discípulo não pode ser um crente sem compromisso. Para ser discípulo não pode ser um crente sem cruz. Para ser discípulo não pode ser um crente sem renúncia. Aleluia, louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Deixa eu dizer, ser crente do meio da multidão ou ser crente discípulo, trata-se de uma escolha. Somos nós que escolhemos. Jesus não obriga a ninguém a ser um crente discípulo. Aleluia. O crente tem o livre-arbítrio para escolher que classe ele quer compor. Se ele quer ser mais um do meio da multidão ou se ele quer ser um discípulo bem-aventurado. Quando eu olho para esta realidade, eu percebo que, aleluia, quem quiser ser do meio da multidão, pode ser. Só que ser crente do meio da multidão tem várias desvantagens. A primeira desvantagem que eu observo é esta. Quando em Mateus capítulo 16, versículo de número 13, perceba que Jesus estava com os seus discípulos, e Jesus agora vai perguntar para os seus discípulos o que a multidão dizia ao seu respeito. Se a multidão conhecia verdadeiramente quem ele era. Aleluia. A multidão falou, a multidão disse: ele é Elias, ele é Jeremias, ele é João Batista ou qualquer outro profeta. Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: e vós, o que dizeis ser o Filho do Homem? Então os discípulos, na mesma da hora, recebem uma revelação. Quem tinha vindo do céu? Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do eterno Deus.
Jesus então vai dizer para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, que não foi a carne e nem o sangue que tu revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Note, meu irmão, que quem revelou para os discípulos não foi a carne, não foi o sangue, e quem foi Jesus. Não adianta nada ser do meio da multidão e não receber revelação de Deus. Louvado, sabe por quê? Porque revelação de Deus é só para quem é discípulo. Louvado seja o nome do eterno Deus. Quem quiser ser do meio da multidão, para andar sem compromisso, para andar sem renúncia, que seja, mas tem desvantagem. Perceba que no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 10 e 11, os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus: mestre, por que a nós que somos teus discípulos, tu sempre fala abertamente, mas para a multidão tu fala sempre em parábolas? Então Jesus respondeu: é porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Não adianta ser crente do meio da multidão e não conhecer os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus não é para qualquer um. Os mistérios de Deus é só para quem é discípulo. Deixa eu ver quem é discípulo aqui nesta noite. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Não adianta. Não adianta ser crente do meio da multidão, andar sem compromisso com Jesus, andar sem carregar a sua cruz, andar sem renúncia. Pode até fazer o que quiser fazer, aleluia, porque o crente da multidão, ele diz logo que ninguém manda nele. Ele é o dono do próprio nariz. Pastor não manda nele. Ele não ouve a voz de pastor, ele não ouve a voz de ninguém. Por quê? Porque ele é do meio da multidão, vive solto. Agora discípulo não. Discípulo é diferente. Quem quiser ser crente do meio da multidão, que seja, mas, aleluia, ser crente do meio da multidão tem as suas desvantagens. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 19, disse Jesus: eu vos dou poder, aleluia, para pisar serpentes e escorpiões. O que Jesus deu? Ele deu poder, e esse poder ele deu para discípulo. Não adianta fazer parte do meio da multidão, aleluia, e não receber poder de Deus na vida. Meu irmão, as coisas melhores que existem na nossa vida como discípulo é receber revelação de Deus, é conhecer os mistérios de Deus, receber poder de Deus. Aleluia. Oh, coisa difícil é um crente que não tem poder de Deus na vida. Aleluia. Meu irmão, e por que os discípulos são uma classe diferente? Por que Jesus prefere discípulos ao invés de multidão? Mateus capítulo de número 12, versículos 46 ao versículo de número 50. Perceba que Jesus estava com a multidão e estava com o seu discípulo, quando de repente alguém chegou para Jesus e disse: a tua mãe e os teus irmãos estão te procurando. Então Jesus faz uma pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Literalmente a Bíblia diz que ele aponta com o dedo para os discípulos e disse: a minha mãe, os meus irmãos e minhas irmãs são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Está aqui. Por
Por que Jesus prefere, aleluia, poucos discípulos do que uma multidão sem compromisso? Por quê, pastor? Porque discípulo não faz a sua própria vontade. Porque discípulo não faz o que quer, ele faz a vontade. A vontade. Deixa eu perguntar, quem é que anda fazendo a vontade de Deus? Deixa eu perguntar, quem colocou as suas vontades de lado e colocou a vontade de Deus na frente? Aleluia, aleluia. Os discípulos eram diferentes da multidão. Enquanto a multidão olhava Jesus sentado dentro de um barco ensinando, os discípulos olhavam Jesus andando por cima das águas. Por que o discípulo é diferente da multidão? A multidão dizia, nos dá um sinal, mas o discípulo dizia, nos ensina a orar. E por quê? É porque o discípulo sabia que quem ora vê sinais sem precisar pedir. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. E eu vou encerrar agora. Não vale a pena ser crente do meio da multidão. Vale a pena é ser discípulo. Perceba que a multidão que ovacionava Jesus, lá no final, foi quem mandou crucificar Jesus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Prefira ter do teu lado discípulos que têm compromisso com Deus, que têm cruz, que têm renúncia, do que a multidão. Porque na hora H, a multidão vai virar a mesma multidão que batia nas tuas costas, que dizia que tu era de Deus, que dizia que tu tinha Deus na vida, é a mesma multidão que vai dar ordem para te crucificar. Seja alguém que seja discípulo, esteja ao lado do discípulo, e seja discípulo verdadeiro, porque um dia Jesus deu uma palavra dura, aleluia, e alguns discípulos disseram, dura esta palavra, e começaram a sair, um bocado começou a sair, aleluia. Aí Jesus olhou e perguntou para Pedro e os outros que estavam lá, e disse, vocês não vão com eles também não? Só que o discípulo verdadeiro, meu irmão, ele é diferente. Sabe o que Pedro e os demais disseram? Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Ei, meu irmão, a multidão e os falsos discípulos tem vários lugares para ir, mas quem é discípulo verdadeiro, ele só tem um lugar, é ficar nos pés de Jesus. Tem crente que não pode ouvir uma palavra dura, que ele sai da igreja, ele vai fundar o próprio ministério, depois ele fecha o próprio ministério, porque, aleluia, nem ele mesmo se entende, porque é do meio da multidão. E deixa eu dizer, Jesus disse para o discípulo assim uma vez, disse, ide e fazer discípulo. Quem é do meio da multidão não sabe fazer discípulo, porque quem faz discípulo é quem é discípulo. É discípulo que faz discípulo. Fica de pé que eu quero encerrar agora no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando Jesus ressuscitou, depois de ter sido morto, quando Jesus ressuscitou, passou 40 dias e 40 noites no corpo ressurreto, juntamente com seus discípulos, foi assunto aos céus e mandou os discípulos ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. A Bíblia diz que no dia de Pentecoste, era um dia que reunia judeus de várias partes do mundo que iam para Jerusalém para participar da festa de Pentecoste. Ou seja, naquele dia havia uma multidão em Jerusalém, uma multidão muito
grande. Mas perceba que quando o Espírito Santo vem descendo do céu para a terra, o Espírito Santo não foi para onde estava a multidão, ele foi para onde estava os discípulos. Louvado seja o nome do eterno Deus. Quem quiser sair do meio da multidão, que seja, mas Espírito Santo e levar uma vida cheia é só para quem é discípulo. Pega na mão desse discípulo que está do teu lado aí, que eu quero fazer uma breve oração. Pega, fecha o corredor aí rapidinho, fecha. Louvado seja Deus, fecha o corredor. Aleluia, isso, pega na mão lá, pega. Levanta agora a mão desse crente até lá em cima, levanta. Louvado seja o nome do eterno Deus. Pega na mão dessa pessoa e diz para ele: tu não é do meio da multidão. Diz para ele: tu é discípulo. Louvado seja o nome do eterno Deus. Todo crente do meio da multidão é seco, é vazio, mas crente discípulo não. Crente discípulo recebe a presença. Arai, arai, biachanda, arai. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Onde estão os discípulos nesta noite que vieram para glorificar, para exaltar e para bendizer o nome daquele que vive, que reina para todo o céu. Dê um glória bem especial. Solta a mão dele bem onde você está. Solta a mão dele agora e levanta assim as duas mãos. Lá para onde nós vamos? Para o céu. Lá para o céu. Quem é que consegue adorar de mão levantada? Mão levantada eu me rendo, Senhor. Mão levantada eu me entrego, Senhor. Mão levantada, Senhor, eu me rendo a Ti. Alabraxandarai. Ei, meu irmão, ser discípulo não é fácil, porque ser discípulo tem renúncia, ser discípulo tem que ter cruz, ser discípulo, aleluia, tem que ter compromisso. Mas só quem é discípulo sabe o que é a quentura do Espírito Santo ardendo no seu peito. Só quem é discípulo conhece os mistérios de Deus. Só quem é discípulo ainda é batizado com o Espírito Santo. Só quem é discípulo ainda fala em línguas estranhas. Aonde estão os discípulos desta noite? Cadê os discípulos desta noite? Jesus vem buscar uma igreja cheia de discípulos. Não acompanhe a multidão. Fica do lado dos discípulos. Que Deus te dê cura, que Deus te dê a tua vitória, que Deus te faça prosperar, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do eterno Deus. Está vindo alguém para Jesus? Me confirma. Aleluia. Vamos orar por esses irmãos. É só oração que vocês querem? É? Aleluia. Vamos orar pela irmã que não está passando muito bem. Senhor nosso Deus e Pai, nós te apresentamos essas pessoas que pediram oração. Tu conhece a vida delas. Traz o socorro para a vida de cada uma delas. Em nome do teu Filho amado Jesus, coloca as tuas mãos poderosas na causa de cada um dos teus filhos, porque onde tu coloca as tuas mãos, o mal desaparece. Eu te apresento esta moça que não está se sentindo muito bem. Que todo mal-estar, que tudo que está incomodando a sua matéria venha a ser desfeito em nome de Jesus. Meu pastor, muito obrigado em nome de Jesus.